Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro do Antigo Testamento de Neemias. Neemias, capítulo 2, é o texto que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com a igreja nesta noite. Hoje pela manhã, tivemos aqui o pastor Zé Carlos trazendo uma mensagem muito inspirativa para os nossos corações. E agora o Senhor nos proporciona, mais uma vez, ouvir a sua palavra. Então, abra o teu coração. Se você precisar usar o celular, coloca no Vibracal, mas conecte-se com aquilo que Deus quer falar ao teu coração. O Senhor está aqui neste lugar e Ele quer falar algo muito especial para a sua vida. Você crê nisso? Você crê nisso? Amém. Então vamos ler Neemias, capítulo 2. Versículo 1 diz assim a palavra de Deus. Sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele. E eu peguei o vinho e o dei ao rei. Porém, eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isto senão tristeza do coração? Então temi sobremaneira. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus, e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. E então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. E disse mais o rei ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade, para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Verso 9. E então fui aos governadores da além do rio, dei-lhes as cartas do rei, e o rei tinha enviado comigo capitães do exército e cavaleiros, e que, ouvindo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou extremamente que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Mantenha sua Bíblia aberta, vamos orar. Pai, eu quero te agradecer mais uma vez. A tua palavra sempre será lâmpada para os nossos pés, será luz para os nossos caminhos, uma espada de dois gumes que penetra no fundo do nosso ser. Ó Pai, nós reconhecemos que quando a tua palavra é lida e explicada, é uma forma especial que o Senhor está falando com o teu povo. E ajuda-nos, ó Deus, a entender o teu recado nesta noite. Usa a minha vida, ó Deus, como instrumento nas tuas mãos, para que o louvor, a glória, o domínio e o poder sejam dados tão somente ao nome de Jesus Cristo. E é nesse nome que eu oro, aquele que é a razão da nossa vida. Amém. Meus queridos irmãos, aqui está um texto muito conhecido. Recentemente também eu já preguei nesse texto, os irmãos se lembram, que tem muitas lições para trazer aos nossos corações. E eu creio que nesta noite, muitos dos que estão aqui, talvez gostariam de dar a volta por cima em alguma área da sua vida. Pense bem, em que área da sua vida você gostaria de dar a volta por cima? Talvez a pergunta que tem surgido nessas horas é: quanto, pastor, vai custar para mim começar tudo de novo? Seja por causa de uma doença, seja num ministério em crise na igreja, seja pela falta de emprego, seja pela destruição do seu lar, seja pela situação financeira difícil que esteja vivendo. Na verdade, todos nós sentimos a vontade de recomeçar nas nossas vidas diante de alguns momentos assim, e às vezes
Parece-nos que não achamos aquela alavanca que possa nos impulsionar a dar a volta por cima. Veja um caso real. Aconteceu com uma mulher japonesa chamada Mesameta, um nome diferente, né? Aí você fala, pastor, não fala de Japão hoje não, né? Acalma o coração, né? Se perder amanhã, eu não vou ter preocupação com os cultos, que eu vou ter que mudar os horários, né? Então, já volta para casa. Mas vamos nos concentrar aqui. Pastor, você não é brasileiro? Não, eu estou torcendo, tomara que ganhe, é a minha esperança, né? Mas eu confesso que eu estou igual Tomé, gente, mas tudo bem, né? Mesameta, uma japonesa, que veio com seu esposo para o Brasil. Ela era filho de imigrantes japoneses e vieram para o Brasil no início do século XX. E esse casal tiveram 6 filhas. Mas a história da vida deles, que é uma história real, mostra que um dia o seu querido esposo, que veio com ela para recomeçar aqui no Brasil, começaram a prosperar no Brasil, ele adoeceu. Ele teve um problema sério nos seus rins e aquilo acabou levando à morte, porque os recursos da ciência daquela época ainda eram muito escassos. E o maravilhoso foi que ele e ela conheceram Jesus Cristo 6 meses antes dele adoecer. Ou seja, foi um homem que morreu salvo. Mas diz a história deles que depois da sua morte, a família de origem dele colocou esta mulher, Mesameta, numa encruzilhada. E disseram para ela o seguinte: bom, vocês dois abandonaram toda a nossa cultura japonesa, o budismo, e vocês agora aceitaram Jesus. E já que ele morreu e ficou você, para você então ter direito a todas as propriedades dele, você vai ter que renunciar à sua fé em Jesus. Então você precisa pensar, ou você renuncia à sua fé em Jesus e fica com todos os patrimônios, que eram todos da família dele, ou então você fica com Jesus, deixa os patrimônios, ou fica com a gente, aceita voltar para o budismo, e você vai ter todo esse patrimônio à sua disposição para criar as meninas. Meus irmãos, pense agora na situação de Mesameta. Ou ela aceita voltar para o budismo para ter a estrutura financeira e cuidar das suas filhas, ou ela então tem que abandonar tudo e seguir a vida com as suas filhas sem ter nenhum recurso financeiro. Meus irmãos, o esposo dela e ela tinham construído uma rede de hotéis lá em Andradina, São Paulo. Era uma rede de hotéis que eles não conseguiram construir por conta própria, foi com a ajuda dos pais dele. E por isso que ela não tinha direito sobre aqueles imóveis que foram adquiridos com a fortuna dos pais dele. Então essa mulher chamada Mesameta, ela foi orar a Deus e disse: Senhor, eu não tenho mais o que fazer. E nesse exato momento, eu quero dizer para ti, eu não vou negar Jesus Cristo. Me ajude a ter forças. Ela foi até a família do seu marido e disse: eu e minhas filhas vamos continuar seguindo a Jesus. Qual era a dificuldade dela? Tinha apenas 34 anos de idade, mas agora viúva, com 6 filhas pequenas. Para os irmãos entenderem, a mais velha tinha 11 anos e a mais nova tinha 8 meses de vida. Uma mulher que não tinha nenhum recurso financeiro para recomeçar a sua vida. E foi então que ela perguntou em oração: Deus, como eu posso começar de novo? Como eu posso começar uma nova vida com 6 filhas? E aí, a filha de 11 anos, a mais velha, começou a trabalhar junto com a segunda, de 9 anos, numa mercearia na nova cidade. E elas recomeçaram a vida assim, a mãe cuidando das outras crianças, elas ali ajudando naquele mercadinho, e assim puderam recomeçar para ter o que comer. Tudo parecia ter desabado, tudo parecia ter chegado ao fim. Meus irmãos, essa é uma história real que eu quero terminá-la no final desta mensagem. Mas eu quero pensar com vocês nessa noite, utilizando a história de Neemias, o texto da palavra de Deus. E eu quero pensar com os irmãos por alguns minutos como poderemos recomeçar a nossa história de vida após uma grande perda. Como podemos recomeçar a nossa história de vida após uma grande perda. O pano de fundo é o livro de Neemias. E a Bíblia nos relata
que Neemias era um homem de Deus do Antigo Testamento, que estava disposto a reconstruir a sua tão amada cidade de Jerusalém, independente do que iriam falar dele ou fazer com ele. Para Neemias, o mais importante era ser canal de bênção de Deus para que o seu povo pudesse novamente recomeçar a história na sua tão querida, amada Jerusalém. E ele então enfrentou algumas situações pelas quais eu acredito que nem eu, nem você nunca poderíamos imaginar que iríamos passar. Mas sabe o que me chama a atenção? Neemias em hebraico significa Jeová me conforta. Deus é o meu conforto. Que nome bonito, não é mesmo? Isso para mim é incrível, porque o nome de Neemias tem a ver com a sua história. Deus o confortou o tempo todo diante das adversidades, e é o mesmo Deus que está aqui nessa noite, que também conforta a minha vida diante das adversidades. Louvado seja o nome do Senhor. E meus irmãos, Neemias nos mostra que por causa da desobediência a Deus, o povo de Israel tinha sido levado para o cativeiro na Babilônia, onde hoje é o Iraque, e todos nós sabemos que foi um período de 70 anos de cativeiro. E esse período do cativeiro, agora nesse texto, estava chegando ao fim, e Deus levantou 3 homens para levar o seu povo de volta a Jerusalém. E esses 3 homens foram Esdras e Zorobabel, que eram líderes do movimento de volta, de fazer com que o povo pudesse chegar lá seguro em Jerusalém. E Neemias, que foi um instrumento de Deus para reconstruir os muros da cidade de Jerusalém. Mas a história diz que um dia Neemias recebeu a visita de um homem chamado Hanani, e ele trouxe para ele notícias muito tristes de Jerusalém. E essas notícias não eram notícias alegres, porque se você olhar no capítulo 1 de Neemias, no versículo 3, ele vai dizer o seguinte: Neemias, os que não foram levados cativos estão lá, vivendo em grande miséria, passando fome e sendo desprezados. Meus irmãos, se vocês olharem essa palavra de Hanani, gerou uma reviravolta na vida de Neemias. Ele ficou com o coração completamente mexido. Jerusalém, irmãos, era e é até hoje símbolo de vida de todo o povo judeu. Os muros, os portões tinham um significado muito profundo para a cidade. Era sinal de proteção, era sinal de paz, era sinal de prosperidade. Mas o texto diz que tudo estava completamente destruído e queimado. E Neemias então perguntou a si mesmo: Deus, como eu posso começar de novo? Deus, por onde eu devo começar para que a minha amada Jerusalém possa ser reconstruída? Deus, será que valerá a pena trabalhar nesse projeto de reconstrução? Meus irmãos, para quem não se lembra, Neemias estava agora como escravo na Pérsia. Ele era copeiro do rei Artaxerxes I, e este rei reinou do ano 465 a 423 a.C. E a história desse episódio vai nos relatar que depois que passaram os 70 anos cativos na Babilônia e na Pérsia, os judeus começaram então a voltar para Jerusalém. E diz o texto que isso aconteceu no reinado de Ciro, que reinou antes, em torno mais ou menos de 522 a 486 a.C. E foi ele, o rei dos persas, que nessa época havia dominado aquela região, inclusive a Babilônia. E ele se tornou senhor de toda a Ásia Ocidental. Mas a Bíblia diz que Ciro, por ação de Deus, deixou o povo de Israel voltar para reconstruir em Jerusalém. Se os irmãos observarem, calcularem, depois que o povo volta para Jerusalém, depois que o povo canta o Salmo 126, lembram? Quando o Senhor nos tirou do cativeiro, estava como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, e nós podemos dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Só que quando esse povo alegre chega em Jerusalém, eles ficaram decepcionados com o que viram, só destruição. Passaram-se 13 anos, depois daqueles 70 do cativeiro. Neemias ainda estava na Pérsia, e ele sentiu no coração que depois dessa notícia, ele tinha que fazer alguma coisa pela sua terra tão querida.
E foi por causa disso, irmãos, que ele estava muito triste, porque ele estava limitado, exatamente porque ele estava longe de Jerusalém, porque ele era empregado direto do rei da Pérsia. E foi essa angústia que foi se tornando uma adversidade no coração de Neemias. Ele queria ir lá ajudar, mas ao mesmo tempo ele não podia. E aí eu acho interessante que, se nós queremos ter uma grande vitória na vida, nós temos que estar preparados para enfrentar adversidades. Parece que a gente não quer enfrentar lutas, a gente não quer enfrentar problemas de saúde, problema financeiro, problemas de relacionamento, a gente só quer ter vitória, mas e lutar? Lutar é a coisa mais importante. Enfrentar adversidades na vida vem amadurecer a nossa fé. Enfrentar adversidades na vida vai nos fazer ter um caráter polido por Deus. É porque nas adversidades que nós crescemos, é na adversidade que nós encontramos o amadurecimento espiritual. Porque, irmãos, de todos os lados vão sempre surgir ataques sutis do inimigo. De todos os lados o inimigo vai se levantar para tirar de nós o foco, para tirar de mim, de você, o alvo da nossa determinação de ter uma vida correta e uma vida vitoriosa. Sempre que você colocar no coração que você vai fazer algo, pode ter certeza, você vai encontrar adversidade. Pastor, segunda-feira é o dia da dieta. Todo mundo fala isso, não, amanhã eu começo a dieta, porque hoje, domingo, foi difícil. Aí chega segunda-feira, vem um imprevisto. Não, se Deus quiser, amanhã eu começo. Passa terça-feira e você não conseguiu. Vem quarta-feira. Não, vamos fazer o seguinte, a semana já acabou. Deixa para a próxima segunda. Então a sua dieta sempre vai começar na próxima segunda. Você perdeu o foco. Você já não consegue mais olhar para aquilo que você precisa lutar. Meus irmãos, quando a gente tem um foco, a gente tem que lutar por ele, e muitos irão fazer de tudo para que você não fique focado naquele propósito que você colocou diante de Deus. É assim na vida espiritual também. Muitos vão fazer de tudo para que você não continue vindo à igreja, para que você não tenha prazer de estudar a palavra de Deus, para que você não busque mais pela presença de Deus. São situações que vão nos levar a afastar da presença santa e poderosa de Deus. Em nome de Jesus, não deixe que as circunstâncias adversas tire o seu foco da pessoa de Jesus Cristo, porque só Ele é a esperança, só Ele é a razão da nossa vida, só Ele é o autor e consumador da nossa fé. E você não pode tirar o foco de Jesus. Será que nessa noite existe alguém aqui que tem passado por momentos de grandes adversidades? Talvez seja diante da sua vida familiar, quem sabe no seu trabalho, quem sabe você não está tendo dinheiro nem para pagar as suas contas, talvez diante da sua vida vocacional, do seu chamado, da sua vida espiritual, talvez a sua adversidade esteja sendo devido àquela enfermidade em sua vida, ou a enfermidade na vida de alguém que você ama demais, e isso está abalando a sua fé. Meus queridos irmãos, será que esta não é também a pergunta que você tem feito ao Senhor nesta noite? Deus, como eu posso começar a minha vida novamente? Deus, como eu posso recomeçar a minha vida depois de um relacionamento matrimonial completamente desgastador? Como eu posso recomeçar a minha vida depois de um relacionamento conturbado com um filho ou com uma filha rebelde? Como eu posso recomeçar a minha vida, Senhor, depois de um desgaste na confiança do meu pai e da minha mãe? Depois de eu viver a pior fase da minha vida financeira, e hoje eu estou caminhando para a falência total, como, Senhor, como eu posso recomeçar a minha vida? É isso que eu quero tentar responder ao seu coração, porque a palavra de Deus sempre tem resposta para cada um de nós. Neemias, como a mulher chamada Mesameta, tiveram suas experiências, e eu quero compartilhar algumas lições que modificou a forma deles confiarem na ação de Deus. A primeira delas, se queremos recomeçar a nossa história de vida após uma grande perda, será preciso que encaremos de frente a dor que estamos vivendo. Você pode repetir comigo? Será preciso que encaremos de frente a dor que estamos vivendo. Você tem tido coragem para olhar para a dor que você está enfrentando? Você tem tido coragem para ver aonde está doendo na sua carne e dizer assim: agora eu sei perfeitamente o que é que está fazendo a minha vida ficar assim?
Veja comigo o que diz no capítulo 2 de Neemias, agora no versículo 13. Diz então que ele saiu de noite pela porta do vale, até a fonte do dragão, até a porta do monturo, e diz que ele fez o quê quando ele chegou ali naquele local? Contemplei. Preste atenção nesta palavra. Ele parou para contemplar, e contemplar aqui não é ficar, oh, que coisa linda, maravilhosa. Aqui está a palavra hebraica sabar. Sabar significa examinar minuciosamente. Aquele homem chegou, Neemias, e começou a olhar cada detalhe de tudo que estava destruído, de tudo que estava queimado. Ele começou a avaliar o tamanho do estrago, o tamanho da construção que ele tinha que recomeçar. E diz que ele olhou os muros de Jerusalém, tudo estava demolido, suas portas, tudo consumido pelo fogo. Irmãos, Neemias, naquele exato momento, ele só poderia tomar alguma atitude depois de encarar a realidade da sua dor, depois de ver qual era a real situação da cidade de Jerusalém. E foi então que ele teve clareza daquilo que o seu povo estava passando. E sabe o que eu aprendo aqui com Neemias? É que sem encarar a realidade das nossas dores, a gente não tem como recomeçar a nossa vida. Se não tivermos clareza do porquê estamos passando por tudo isso, e do para que precisarmos passar por tudo isso, nós vamos adiar o momento de começar de novo, porque não adianta você recomeçar se você não reparou o que foi a causa daquela destruição, por que o seu relacionamento não deu certo. Não adianta você jogar um pano quente em cima e recomeçar com outro relacionamento. Você tem que ver o que aconteceu naquele relacionamento anterior, por que as coisas não fluíram, qual foi a causa de toda essa dor chegar. Neemias, irmãos, teve uma reação positiva, porque ele encarou e viu o tamanho da obra que ele tinha na sua frente, o tamanho do desafio que ele tinha para poder trabalhar. E foi então uma maneira saudável que ele viu, contemplou, para encontrar uma solução. Isso para mim me revela que a gente não pode fugir da nossa dor, nem daquilo que nos causa medo. A gente tem que encarar aquela dor. Se você está vivendo um momento de dívidas, você precisa parar e avaliar cada momento que você administrou errado as suas contas. Cada momento que você não soube lidar com o seu cartão de crédito. Cada momento que você foi comprando coisas e você não soube lidar com aquilo que você tinha em mãos. E aí você começa a entender, puxa vida, mesmo que eu volte a ganhar muito dinheiro, eu vou continuar sempre endividado, porque eu não resolvi o problema da minha vida. Eu não sou um bom administrador. Os meus relacionamentos não vão para frente porque eu não sei lidar com as pessoas. Eu sou áspero, eu sou sem sal, eu não sei falar com as pessoas. E eu falo de forma que fere o coração. Então você tem que começar a pensar assim, olhar aquilo que causa dor. Irmãos, nós precisamos encarar toda a realidade que estamos vivendo hoje para lutar diante daquela situação e falar: Senhor Jesus, a obra é grande, Senhor Jesus, eu tenho muito o que fazer para recomeçar a minha vida, mas eu confio em Ti, ajude-me, Senhor, a ver aonde eu estou falhando. Eu tenho que olhar aonde proporcionou toda a minha dor, todo o meu desgaste. E você pode entender nessa noite que Deus quer fazer a sua vida ser uma vida abençoada mesmo no meio da adversidade. Você precisa entender qual foi o objetivo dessa perda. Você tem que analisar minuciosamente por que houve essa perda na sua vida, porque a gente tem a mania de transferir para o outro a culpa daquilo que nós fizemos e achamos que estamos enfrentando a dor por causa do outro. Você precisa ir à luta, encarar aonde você falhou e você dizer para Deus: Senhor, eu só posso dar um passo à frente se o Senhor estiver comigo. Eu agora estou vendo minuciosamente aonde eu falhei, o que eu preciso mudar e o que eu vou acertar a partir de hoje. Você está disposto a olhar com mais delicadeza e cuidado tudo o que está acontecendo na sua vida? A segunda lição, eu vejo aqui Neemias me ensinando que se queremos recomeçar a nossa história de vida após uma grande perda, será preciso também que saibamos administrar as circunstâncias adversas. A gente quer administrar as circunstâncias que são boas. A gente quer administrar quando as coisas sempre são agradáveis. Mas Deus está nos dando o privilégio de aprender a administrar circunstâncias adversas.
Veja comigo o capítulo 2 de Neemias, do versículo 1 em diante. Diz que no mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir o vinho, ele leva para o rei. Mas olha a expressão final do verso 1. Nunca, jamais, antes eu tinha estado triste na presença do rei. Ou seja, ele nunca tinha entrado com semblante abatido. Isso prova que Neemias era um homem que alegre. Era um homem contagiante, era um homem que talvez chegava, meu rei, bom dia, vim trazer o seu vinho, olha, pode tomar. Acabei de tomar, não aconteceu nada comigo. Essa era a função do copeiro. E aí diz no versículo 2, o rei me perguntou, por que o teu rosto está tão triste? Você não está doente? Essa tristeza que você tem só pode ser de quê? Do coração. E foi aí que ele tremeu por dentro, porque ele viu que não dava para disfarçar a sua tristeza. Você já passou por momentos assim? As pessoas estão perto de você, você dá aquele sorriso amarelo ainda, e está tudo bem, não, está tudo bem, graças a Deus. Mas aí você não está bem, e a pessoa está vendo que você não está bem, mas fala a verdade, você está bem mesmo? Estou bem, graças a Deus. Fala sério, eu já disse que eu estou bem, eu estou falando que eu estou bem. Eu disse isso uma vez que a pessoa falou, tá bom, calma, você está super bem, é nítido ver que você está super bem. Olha como você está irritado, você nunca ficou assim. Meus irmãos, Neemias estava com o rosto abatido e o problema era o coração, e isso era verdade. E eu fiquei pensando nesse texto essa semana e perguntas surgiram no meu coração. Eu fico pensando como nós agiríamos no lugar do povo de Israel e no lugar de Neemias. Será que nós iríamos lidar com maturidade e com esperança ao ver aquela cena, a ter notícias tão ruins do nosso povo, das nossas famílias? Irmãos, olhar tudo que tínhamos na vida desde a infância e saber o seguinte, tudo foi destruído. Vocês conseguem imaginar, ver hoje a emoção do pastor Zé Carlos falando lá da Venezuela? Agora à tarde recebi um vídeo de um amigo que também mora na Venezuela, mostrando vários corpos que não tem lugar para colocar, que já estão inchados e entrando em estado de putrefação. Vocês conseguem imaginar, irmãos, seres humanos que cada corpo daquele tem uma história, cada corpo daquele tem alguém que está chorando por eles, mas não tem nem lugar para colocar, não tem nem mais IML, não tem nem como sepultar aquelas pessoas direito. Isso é algo cruel, é desumano. Vocês conseguem imaginar como ter forças para recomeçar depois de tanta tragédia? Olhar para aquele lugar que um dia foi alegria, agora está em pedaços, cheio de cadáveres. Olhar aquele local que era a marca da fé, como foi no caso de Neemias, o templo de Jerusalém, templo consagrado ao Senhor, mas estava agora completamente destruído. Olhar para a segurança da cidade, que eram os muros, completamente destruídos. Pergunta que eu faço, qual seria a sua reação se você fosse um desses judeus que voltaram do cativeiro e chegasse na sua terra e tivesse esta visão? Você iria chorar? Você iria lamentar? Você iria murmurar? Provavelmente nós iríamos ficar assim, Senhor, acabou. Não há esperança, não tem como recomeçar. Meus irmãos, tem muitas pessoas vivendo assim na sua vida. Diante das dificuldades, você não consegue se controlar, você não controla suas emoções, você começa a chorar o tempo todo, você começa a procurar um culpado. Qual a nossa reação ao saber que não vai chegar notícias boas amanhã para a gente? Uma vez eu disse isso, a pessoa, isola, pastor. Eu falei assim, gente, isso é simpatia, pelo amor de Deus. Crente não crê em simpatia, não. Crente não crê em sorte nem azar, porque a nossa vida está direcionada pelo Senhor Jesus Cristo. A nossa vida não está como um caminhão desgovernado descendo ladeira abaixo. A nossa vida está totalmente nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas qual tem sido a nossa reação? Infelizmente, muitos nesse momento só conseguem questionar a Deus. Senhor, que amor é esse do Senhor para permitir acontecer tudo isso? Só que o povo de Israel tinha se esquecido de quanto eles tinham abandonado a Deus, estavam numa vida de pecado, numa vida de rebelião. Meus irmãos, quando eu olho esse texto, eu vejo que Neemias, ele ainda estava debaixo do senhorio da Pérsia, ele era copeiro do rei, uma função perigosa, tinha que beber tudo antes do rei, para ver se alguém tivesse tentado envenenar o rei, o copeiro morria primeiro, então ele dava vida pelo rei. Era a função do copeiro.
mas também era uma função honrada. Era uma função que o colocava como amigo do rei, porque ele conhecia a intimidade do rei, ele salvava a vida do rei. E por ter esse cargo de tanta proximidade do rei, o copeiro então estava sempre próximo ao rei. Por isso que o rei pôde contemplar o seu rosto e ver o quanto ele estava abatido, o quanto ele estava triste. Por isso que o rei disse para ele: olha, você está triste, você não está doente, e a sua tristeza é tristeza do coração, é tristeza das suas emoções. E quem não ficaria abatido, irmãos, com notícias tão ruins que Neemias tinha recebido? Às vezes, irmãos, é nítido em nossos rostos, quando a gente não está contente com certas notícias. Você pode ver claramente no rosto de alguém quando ela fica abatida, quando ela não gostou daquela palavra. Notícias a respeito de algum filho, notícias a respeito dos nossos familiares, notícias a respeito dos pais, notícias sobre a nossa cidade, notícia a respeito de algum amigo. O semblante da gente fica realmente abatido. É difícil você não perceber quando certa pessoa passou a noite sem dormir porque ela estava chorando, não é mesmo? De sexta-feira até hoje pela manhã, eu estava em Juiz de Fora, pregando na Assembleia da Associação Batista do Sudeste de Minas Gerais, e foi realmente um momento muito bonito ali. A Associação Batista ali tem cerca de 113 igrejas e 97 igrejas estavam presentes na primeira igreja batista de Benfica, em Juiz de Fora. E foi realmente uma programação linda. Mas quando eu cheguei sexta-feira no hotel, eu vi que o meu quarto era o 10º andar. Eu falei assim: ai, que bom, vou estar longe do barulho, vou poder dormir um pouco, estou precisando descansar. Entrei no quarto, tomei o banho e fui dormir para poder descansar, porque no dia seguinte eu ia falar logo cedo, depois do almoço também, e no final do dia de novo. E aí, naquele exato momento, quando eu comecei a dormir, eu escutei. Meu Jesus do céu, o que é isso, né? Eu só não escutei o chofar tocando, então não é a trombeta, Jesus não está voltando agora. E eu fiquei assustado, acordei, onde eu estou? Será que tem um terremoto acontecendo nesse lugar? E eu já peguei o celular para saber o que estava acontecendo, né? E nada, estava tudo calmo, né? E eu falei assim, aí eu fui ligar lá embaixo para a recepção, e falou assim, é que tem uma linha de trem de cargas que passa hora a hora. Eu falei assim, quê? Você está dizendo que a noite toda, em cada hora vai passar? Vai, mas é só fechar a janela do quarto. Eu falei assim, mas ela está fechada. Dali a pouco, de novo. Eu fui contando carneirinho, mas não deu certo não, tive contando trenzinho. Aí eu entendi por que o povo mineiro fala que trem bom. Mas aquele trem não foi bom não, gente. Era 3 da manhã e o trem passando, e eu lá assim, né, não conseguindo dormir. E quando eu fui pregar, eu estava igual um zumbi. Vocês imaginam, né? E lá na igreja também, a linha passava do lado do templo. Só a graça de Deus. Meus irmãos, passar uma noite sem dormir é muito ruim. Você passa uma noite sem dormir, você fica arrebentado, você precisa descansar de qualquer jeito. Agora você imagina quando você vê alguém que não dorme bem, e ela chega na igreja, ela pode até usar maquiagem, pode tomar um banho, passar um gel, botar um perfume, você vai ver que é nítido no olhar dela, que ela não dormiu direito, que ela está ruim naquele momento, ela está quebrada. O rei Artaxerxes I, ele olhou no rosto de Neemias e ele falou, Neemias, você não dorme há dias, você não está feliz, o seu problema é do coração. E foi aí que no capítulo 2, de 1 a 3, diz que Neemias então resolve abrir o coração para o rei, porque ele sabia que aquilo era um problema dele pessoal, ele não tinha que misturar as coisas. E aí ele fala dos seus sentimentos. Aí ele conta as más notícias que ele recebeu da sua terra. Sabe, irmãos, eu fiquei pensando em muitas coisas nesse texto. Às vezes prejudicamos relacionamentos porque a gente não consegue controlar nossas emoções e a gente fica falando qualquer coisa que acontece, a gente já está abrindo o jogo, falando para todo mundo. Se você passa por um problema, evite expor a sua vida para as pessoas. Coloque seus problemas, as suas adversidades nas mãos de Deus. Confie no Senhor, porque você vai falar para todo mundo, abrindo o coração para todo mundo. Vai chegar uma hora que as pessoas vão dizer, aquela pessoa ali é problemática. Porque você está sempre com problema. Dificilmente você fala que as coisas estão boas na sua vida. Será que você tem vivido uma vida assim? Neemias não queria ficar falando coisas assim para o rei, porque ele era sempre um homem alegre. Ele sempre estava ali dando bom dia, mas agora ele estava no limite. Ele então falou para o rei, porque o rei olhou para ele e falou, pode falar, meu filho, o seu problema é do coração. Meus irmãos, Neemias, pela graça de Deus, ele viu no rei Artaxerxes I um amigo.
O rei foi bondoso, porque aquele rei poderia ter substituído ele. Falou: olha, você está com um problema, então você vai resolver em outro lugar, não tem nada a ver com o seu problema. Normalmente, um rei faria isso. Um rei nunca iria se preocupar com um súdito. Ele ia falar: cada um com seus problemas, segue a sua vida. Não era comum para esse contexto um rei se importar com os sentimentos de um empregado. Poucos reis faziam isso, mas Neemias tinha um diferencial. Era um homem cheio da presença de Deus. Irmãos, quando nós somos cheios da presença de Deus, todos têm prazer de estar perto de cada um de nós. Se você é uma pessoa que está sempre azeda, se preocupe com isso, porque as pessoas vão ter pavor de ficar perto de você. As pessoas querem alguém que ama Jesus e reflita essa paz que Jesus dá no coração. A nossa história pode ser a mais terrível, a nossa história pode ser a mais triste, só que todo mundo também tem problemas. A sua história pode ser a história mais impactante desse universo, mas você é mais um no meio deste mundo. E talvez por causa disso, hoje você está vivendo uma vida completamente apática, porque você está abalado emocionalmente e você não tem onde despejar toda essa emoção, tudo isso que você está passando. E muitos, por causa disso, descontam suas emoções na comida e começam a comer demais. Outros descontam suas emoções na bebida, outros descontam suas emoções no cigarro ou numa vida imoral. Só que isso nunca vai resolver o problema. Neemias, irmãos, ele nesse exato momento, ele deixou transparecer sua tristeza, mas o rei foi bondoso com ele, porque Neemias era alguém cheio de Deus. Por isso que o texto vai nos mostrar que este nome, Neemias, é maravilhoso. Deus me conforta. E Deus confortou Neemias. Veja o versículo 4 comigo. O rei me disse: você gostaria de me pedir alguma coisa? Vocês imaginam o homem mais poderoso daquele momento, rico, o homem que poderia mandar matar, como poderia mandar soltar pessoas da prisão e enriquecê-la, chega para ele no momento mais difícil da sua vida e fala: o que você quer me pedir? Pode pedir. Qual foi a reação de Neemias? Estou com uma lista grande aqui, rei. Foi isso que ele fez? Qual foi a reação de Neemias quando o rei agiu de forma bondosa para ele? Então, orei ao Deus dos céus. Irmãos, isso para mim é incrível. Porque Neemias poderia de imediato ter pedido o que ele quisesse para o rei, mas ele demonstrou maturidade, porque ele conseguiu controlar suas emoções diante das circunstâncias adversas e diante de uma possibilidade de receber uma grande bênção. Ele se controlou e ele falou: Deus, o que eu faço? Deus me ajude, Deus controle a minha língua naquilo que eu preciso falar. Irmãos, isso foi uma atitude louvável, porque ele sabia que existia alguém acima do rei, que o rei Artaxerxes I não tinha a última palavra, mas o Deus de Israel é quem tinha a última palavra. Por isso, irmãos, que a sua reação foi primeiro pedir o conselho do Deus Todo-Poderoso. E será que diante das circunstâncias adversas, você, nós temos pedido a Deus conselho naquela hora? Deus, o que eu devo falar? Deus, essa pessoa me tirou do sério. Senhor, o que eu devo fazer neste momento? Ou você já parte para cima, já estoura, ou alguém buzina atrás, você já manda passar por cima. Qual é a reação que você tem tido diante das adversidades? Meus irmãos, Neemias me ensina que só Deus é quem consegue nos entender primeiro. Deus sabe o que você está passando, Deus entende o teu coração. Neemias nos deixa uma lição de que nós temos que nos controlar, irmãos, diante das possibilidades humanas, mesmo que a possibilidade seja boa, mesmo que a porta que se abriu seja algo maravilhoso e fantástico. Antes de tomar essa decisão, consulte ao Deus do céu. Busque ao Rei dos Reis, ore ao Senhor e sinta paz para tomar a decisão. Irmãos, nós temos que aprender muito com Neemias. Orar antes de qualquer decisão, mesmo que seja uma decisão que vai ser maravilhosa para a nossa história. Sabe, irmãos, isso me lembra o que disse o salmista no Salmo 46. O Senhor é o nosso socorro, bem presente na angústia. E será que nós temos agido como o salmista fez, assim como Neemias fez? A adversidade é grande, os problemas são grandes, de repente aparece uma possibilidade boa para você, você vai lá fechado, é isso que eu quero. Nós temos que orar ao Deus do céu e falar: Senhor,
agora parece que surgiu uma luz no meu caminho. É o Senhor que está colocando essa luz? É o Senhor que está abrindo essa porta para mim? Se é, Senhor, me dê paz no coração. Eu não quero tomar essa decisão se não for da Tua vontade. É por isso, irmãos, que muitas vezes as coisas não dão certo em nossas vidas, porque a gente sempre age pela emoção e não pela razão. A gente precisa se controlar mais, chorar mais aos pés do Senhor e entender que o nosso Deus tem cuidado de nós. Foi isso que Neemias fez. Ele procurou controlar suas emoções antes de decidir, mesmo com uma ótima possibilidade. Ele orou e Deus respondeu a sua oração, e Deus deu paz, e ele foi bem sucedido. Qual é a decisão que você precisa tomar? Será que é uma grande bênção que você está vendo que está surgindo e você amanhã já vai dizer sim? Será que é Deus que está te dando esse privilégio? Ou será que é Satanás, porque ele também pode iludir? Tenha certeza que foi Deus que abriu essa porta. Tenha paz no coração e diga: Deus, eu só vou dar esse passo se de fato a Tua mão estiver sobre a minha vida. A última lição. Eu aprendo aqui que para começar de novo, é preciso que tenhamos convicção de verdade de quem é o nosso Deus. Você já viu como que nós usamos jargões evangeliqueis? Como assim, pastor? A pessoa fala: Deus te abençoe, irmão, Deus te abençoe. Você sabe o que quer dizer para alguém Deus te abençoe? É dizer para aquela pessoa que o Criador do universo, que o Deus onipotente, onipresente, onisciente, imanente, transcendente, o Deus que é o El Shaddai, é o Deus que vai derramar sobre a sua vida toda sorte de bênçãos. Às vezes nós falamos por falar, apenas de boca para fora, mas nós temos que ter convicção. Quem é o nosso Deus? Quem é o Senhor da nossa salvação? Porque quando nós temos convicção, meus irmãos, nada nos abalará. Nós poderíamos dizer, como disse o salmista: o Senhor é o meu pastor, e nada, mas você diz: o Senhor é meu pastor, mas está faltando tanta coisa na minha vida, Senhor. Se Deus diz que Ele vai cuidar da nossa vida, nada vai faltar, porque Ele vai estar na nossa vida, trabalhando em todos os detalhes. Nós temos que confiar e agradecer, ter convicção de quem é o nosso Deus. Eu quero convidar você a olhar agora o capítulo 2, a partir do verso 17. Veja então o que vai acontecer. Então eu lhes disse: bem vedes vós o triste estado em que estamos, como Jerusalém está assolada, suas portas queimadas a fogo. Vocês lembram que lá no versículo 1, ele olhou minuciosamente e viu todo o estrago. Agora ele está falando, dando aqui um relato. Agora qual foi a palavra de Neemias no verso 17? Vinde, vamos edificar o muro de Jerusalém, para que não estejamos mais em opróbrio. Ou seja, vamos começar a obra. Eu fico imaginando o povo: tá, mas começar a obra como? Com esse estrago todo, da onde? Que momento? Vamos começar por que lugar aqui? Dá uma dica. E aí, olha o verso 18. Então lhes declarei o quê? Como a mão do meu Deus me fora favorável. E bem assim, as palavras que o rei me tinha dito. E eles disseram: levantemo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Aqui, o que ele estava dizendo era que ele conseguiu material porque ele era um bom homem, que ele tinha boa lábia, ou porque foi a mão de Deus que estava guiando a sua vida. Sabe o que é isso? Convicção de quem era Deus na sua história. É você poder dizer: eu não sei o que eu vou fazer amanhã, mas a boa mão de Deus vai me conduzir à vitória. Eu não sei nem como, mas Deus vai me responder. Eu creio nisso. Meus irmãos, olha o que vai acontecer. Ele estava motivando o povo, dizendo: Deus está conosco, Deus está nesse negócio, o nosso Deus vai nos ajudar. E aí surgem os inimigos. Tem que ter adversidade. Verso 19: ouvindo Sambalate, o horonita, Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós, desprezaram-nos. E o que eles disseram? O que é isso que vocês estão fazendo? Vocês estão se rebelando contra o rei? Irmãos, lá atrás, Neemias não abriu o coração para o rei?
Não foi o rei que deu tudo para Neemias levar para Jerusalém, mais as cartas para que ele pudesse chegar até Jerusalém? Então ele estava tranquilo quanto a isso, mas Tobias e Sambalate e Gesem, não. E aí, a resposta de Neemias, verso 20, demonstra que ele não confiava no rei Artaxerxes I. Ele deixou claro que, então, lhes respondi, o Deus do céu é que nos fará prosperar. Você pode repetir isso comigo? O Deus dos céus é que nos fará prosperar. E ele ainda diz mais, e nós, os seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vocês não têm parte, não têm direito, muito menos memorial aqui em Jerusalém. Irmãos, a realidade que Neemias tinha agora, que ele sabia que a estratégia da sua vitória era que Deus estava no comando da sua vida. Por isso, ele teve o privilégio de recomeçar a sua história. Sabe o que eu aprendo com Neemias? Que a nossa reação vira um desespero se nós encararmos os problemas como um desastre. Meus irmãos, os problemas na vida não podem ser avaliados como um desastre, uma calamidade. Os problemas da nossa vida não podem nos trazer culpa e achar, eu mereço passar por esse problema. Mas a nossa reação, irmãos, vira um exercício de fé se encararmos o problema como uma oportunidade de confiar mais em Deus e crer que Ele fará tudo novo na nossa história. Crer que Deus é especialista em recomeçar histórias. E essa história bíblica nos revela que pelo menos 6 vezes os inimigos de Neemias tentaram impedir aquela obra. Eles sabiam que na hora que Jerusalém tivesse tudo reconstruído e o muro também, Jerusalém estaria protegida e eles não poderiam entrar lá para saquear aquela cidade. E aí, meus irmãos, o que eu acho incrível, que Neemias entendeu que até os inimigos faziam parte do processo de Deus para o amadurecimento da vida deles. Deus permite as adversidades chegarem para fortalecer a musculatura da nossa alma e da nossa fé. E sabe o que vai acontecer? Aquilo que nós passamos também em nossas vidas, que quando começamos a ter vitórias, quando começamos a avançar na nossa vida, logo se levantam pessoas com inveja da gente. Você já passou por isso? Você consegue com uma luta danada formar um filho na faculdade, depois que ele termina na faculdade, ele começa a trabalhar, ele terminou a faculdade, está trabalhando, bem empregado. Formou o filho porque você tem dinheiro. Você conseguiu fazer porque você tem muita grana, por isso seus filhos se formaram. É sorte que vocês tiveram. Não sabe quantas noites aquele pai ou aquela mãe viraram para trabalhar e dar um duro para manter o filho na faculdade. E sempre vai aparecer alguém para falar alguma coisa e criticar, porque as pessoas têm inveja, as pessoas não gostam de ver o brilho que Deus coloca sobre nossas vidas. Fazem de tudo para nos desanimar, fazem de tudo para nos desativar diante dos nossos projetos, para que a gente não chegue lá no fim. Irmãos, Neemias, ele estava com as obras daquele muro bem adiantadas, porque o povo estava com ele, e o povo estava entendendo, quem está fazendo esta obra não é Neemias, quem está fazendo essa obra não é o rei Artaxerxes I, quem está realizando esse processo de restauração é o Deus dos céus, o Deus da nossa vida, o Deus de Israel. Por isso que ele não se abateu. Ele sabia que aquelas palavras vieram do inferno. Tobias e Sambalate, meus queridos irmãos, como aparecem Tobias e Sambalate no meio do povo de Deus. Pessoas que só se levantam para criticar, só se levantam para apontar dedo, mas não conseguem enxergar a ação poderosa e sobrenatural de Deus, aquilo que o Senhor está fazendo. Sabe, meus irmãos, o que vai acontecer com esses opositores? Olha comigo rapidinho, capítulo 4, verso de 1 a 4. Diz assim: Sambalate ficou furioso quando soube que estávamos reconstruindo o muro, e indignou-se. E qual é a tendência de alguém que tem inveja? Zombou dos judeus. A zombaria vai vir, meus irmãos. Mas agora olha só o foco de Neemias. Ele não estava dando a mínima para isso. O foco dele era obedecer a Deus e terminar aquela obra. Diz o versículo 2: disse na presença dos seus companheiros, dos oficiais do exército samaritano, o que este punhado de judeus fracos pensa que está fazendo. Olha como ele tratou os judeus e Neemias. Imagino
que serão capazes de construir um muro em um dia, só porque ofereceram alguns sacrifícios aí para o Deus deles. Pensa que podem fazer algo com pedras queimadas, que tiraram de um monte de entulho, ou seja, estão reciclando material para levantar muro. Coitado, gente, vai ficar uma porcaria esse muro. É isso que ele estava dizendo aqui. Aí vem o Tobias, que era o Batman e Robin do mal aqui, né? Sanbalate falou isso, vem o Tobias. O que o Tobias, o amonita, disse? Estava do seu lado e comentou: concordo com você, basta uma pequena raposinha, a raposa subir lá e esse muro de pedra vai cair. Está muito mal feito, gente, olha só, eles estão se achando. Está horrível esse muro, isso não vai durar não, estou perdendo tempo. Agora olha o verso 4, qual foi a reação dele de novo, de Neemias? Então, parti para a briga, pula dentro, vocês me tiraram do sério. Não é isso não? Vamos ler o verso 4? Então, orei, ouve-nos nosso Deus, porque estamos sendo ridicularizados, que essa zombaria caia sobre a cabeça deles, que eles próprios se tornem prisioneiros numa terra estrangeira. Irmãos, as palavras contra Neemias foram duras, de zombaria, mas Neemias ele estava agora calmo, porque ele sabia que a obra não era dele, a obra era de Deus. Neemias entendeu que a origem do seu sucesso era Deus. Ele tinha convicção de quem era o Deus da sua vida. É por isso que as palavras de Sanbalate, de Tobias, não desanimaram Neemias. Mesmo sendo, vocês vão ver no texto, ameaçado até de morte, tentaram assassinar Neemias. Ele continuou, irmãos, o objetivo dele era reconstruir o muro de Jerusalém, era fazer a obra de Deus continuar. Irmãos, quando eu olho para isso, eu vejo que Neemias não deu ibope para o inimigo. E será que você tem dado ibope para aquilo que os seus ofensores têm falado ao seu respeito? A gente precisa mostrar, irmãos, para quem nos ofende, para quem levanta adversidade sobre nossas vidas, que a gente não tem tempo para perder com eles. A gente gasta muito tempo discutindo coisas que não tem nenhuma razão de ser. A gente começa a arrumar confusão por coisas tão pequenas e perdemos tempo para fazer a obra de Deus. Nós temos que dizer para os opositores o seguinte: está acontecendo uma grande obra aqui neste lugar, e quem é o construtor é Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eu não vou parar, porque o meu alvo é Cristo. Ele seja honrado, glorificado na minha vida, através de tudo que eu estou fazendo. Eu não tenho tempo para dar ouvido àqueles que querem criticar. Eu estou aqui para agradar o coração do meu Deus. Por isso você pode dizer: a Ele seja a honra, a glória, o domínio para os séculos dos séculos. Amém. A minha glória não pode ser levantada. O que tem que ser levantado é a glória de Deus sobre nossas vidas. O que eu e você fazemos é para o Senhor. Pare de dar ouvidos a Tobias e Sanbalate, pessoas que só querem dar palavras malditas para te desanimar, para tirar você da presença de Deus, para que você não continue no seu ministério, para que você pare de trabalhar na igreja. O inimigo sempre arruma um meio de colocar medo em nós, de criar confusão. O inimigo sempre levanta pessoas que podem parecer até nossas amigas no começo, mas são pessoas levantadas do inferno, que só querem nos humilhar e nos fazer desanimar. Desanimar da casa, desanimar do casamento, desanimar da profissão, desanimar do ministério, da vocação, do chamado de Deus, desanimar principalmente de estar na presença do Senhor, porque quando nós estamos aqui neste lugar, a glória de Deus se revela em nossas vidas. O Senhor está aqui presente. E aí acontece de tudo para você não estar conectado com Deus, para que você desanime, para que você não tenha foco no Senhor. Em nome de Jesus, pare de dar credibilidade para Tobias e Sanbalates que têm se levantado por aí. O mais interessante é que um amigo chega e fala: Neemias, de coração, se eu fosse você, eu ia correr para dentro dos escombros do templo, fica lá dentro, você vai acabar sendo assassinado. Sabe qual foi a resposta de Neemias? Quando ele soube que queriam matá-lo, olha o capítulo 6 comigo, verso 11. Neemias 6:11, ele vai dizer o seguinte: todavia, eu lhe respondi: acha que um homem como eu deveria fugir? Vocês acham que eu sou um homem que vou fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não vou fazer isso. Percebi que Deus, verso 12,
não tinha enviado. Olha só, o texto diz que era um amigo de Neemias, falando com espiritualidade, mandando ele se refugiar no templo. Só que ele não podia, mesmo o templo em escombros, naquela época, ninguém podia entrar no templo a não ser o sacerdote. Podia ter uma parede só em pé, ninguém poderia ter entrado sem a permissão de Deus. Foi na hora que Neemias falou: não foi Deus que mandou ele até mim, não foi Deus que fez ele profetizar. E aí ele vai dizer o que no final do versículo 12? E que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o contratou, pagou para falar aquilo. Sim, ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado, agindo daquela maneira. Então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Porque aí, Neemias não é o grande servo de Deus de vocês? Ah lá, ele passou por cima dos sacerdotes, ele entrou no templo para esconder-se, para fugir. Era isso que eles queriam, desmoralizar Neemias. Você já passou por momentos assim, que tentaram te desmoralizar no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua família? Satanás, ele tem estratégias, irmãos, para tentar nos humilhar. Mas é nessa hora que nós temos que buscar ao Deus do céu e ter a convicção de que Deus está conosco, Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza. Eu posso aquietar o meu coração, porque eu sei que Deus estará sempre comigo. Você precisa acalmar o teu coração. Neemias tinha discernimento espiritual, ele não misturou as coisas, ele entendeu: isso aqui não vem de Deus, isso aqui está tentando tirar o meu foco e a minha santidade. Meus irmãos, muitas pessoas estão brincando com coisas sérias. As coisas de Deus são sérias, não são brincadeiras. Às vezes as pessoas brincam até mesmo com piada, usando o nome de Deus. Cuidado com isso, de Deus não se zomba. O que se refere a Deus é santo, tem que ser honrado, respeitado. E tem muita gente que entra na vida cristã como se a vida cristã fosse um clube. Meus irmãos, nós temos que olhar para a vida de Neemias e entender que nada era mais importante para Neemias do que priorizar a obra de Deus. Ele não tinha tempo para dar ouvidos aos inimigos. E aí, quando eu olho para esse texto, eu fico pensando: o que tem faltado na vida das pessoas hoje para manter o seu foco em Jesus? Será que aquela confusão que se levantou na sua casa foi uma confusão que surgiu de onde? De ver você servindo a Deus, e é por isso que você está se afastando cada dia mais da obra de Deus? Será que essa confusão não surgiu exatamente para tirar a sua intimidade com Jesus? Será que essa confusão não surgiu para alimentar o pecado no seu coração? Preste atenção, esta confusão que está na sua vida veio justamente para tirar de você o foco, porque Deus já estava fazendo coisas grandes e Ele terminará a obra que Ele começou na sua vida. Mas Satanás quer tirar de você o foco, e Tobias e Sambalate estão sendo levantados para tirar de você a alegria de servir ao Senhor. Eu creio que Deus nos trouxe aqui hoje para nos mostrar isso, que oposições vão aparecer, mas nós temos que manter o foco em Cristo e entender: será que essas pessoas que estão falando comigo estão sendo usadas por Deus ou por Satanás? Meus irmãos, talvez nessa semana, ou quem sabe você já esteja vivendo isso, haverão oposições. Tobias e Sambalate vão se levantar para tentar te desanimar. É nessa hora que você vai precisar fazer o que Neemias fez. Veja comigo o versículo 15, por gentileza, do capítulo 6. O muro ficou pronto quando? No 25º dia do mês de Elul, entre o mês de agosto e setembro. E olha no final do verso 15: quantos dias para levantar aquela muralha inteira em volta de Jerusalém? 52 dias. Uma muralha que passavam 2 carruagens em cima dela, de tão larga que era. Era algo quase que impossível realizar. Mas diz aqui no verso 16: quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram o quê? Atemorizadas, e ficaram com orgulho ferido. Por quê? Porque perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de quem? Do nosso Deus. Sabe, meus irmãos, o inimigo vai ficar horrorizado quando ele ver a obra de Deus completa na nossa vida, porque eles vão dizer exatamente isso: por isso que não conseguimos abalar aquela pessoa, porque ela de fato é serva do Deus Altíssimo.
Sabe o que Neemias fez? Ele disse para o povo com grande alegria: foi o Senhor quem fez isso, não fomos nós, não foi meu poder de liderança, foi o Senhor. A origem do nosso sucesso é Deus. É por isso que lá no capítulo 8 de Neemias, no versículo 10, ele vai mostrar de onde surgiu esta força. Olha comigo Neemias 8:10, disse-lhe mais: vamos festejar, vamos comer gordura, beber as doçuras dessa terra, enviai porções aos que não têm nada preparado, ou seja, vamos distribuir comida para todo mundo, porque este dia é consagrado ao rei Artaxerxes I. Ah não? É consagrado a quem? Ao nosso Senhor. Por isso não vos entristeçais, não fiquem mais tristes, não fiquem mais abatidos. Sabe por quê? Porque a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor, meus irmãos, é a nossa força. Quando nós alegramos o coração de Deus, é Ele que vai nos fortalecer dia após dia. Quando nós priorizamos as coisas espirituais, Deus se alegra, e a alegria de Deus será esta usina de energia em nossa história. A alegria do Senhor é a nossa vitória, e o sucesso virá. A alegria do Senhor vai nos trazer sempre forças para continuar. E Deus te trouxe aqui para que você pudesse entender, alegre o coração dele, tenha uma vida quebrantada no altar dele, e entenda uma coisa: se você priorizar Jesus Cristo na sua vida, as adversidades vão aumentar, vão crescer, mas vão cair por terra em nome de Jesus. Você tem que controlar suas emoções diante de notícias ruins, você precisa olhar para Jesus, vencer o medo, a timidez, vencer o constrangimento. Olhe para o Senhor nesta noite, porque somente Jesus pode te salvar, somente Jesus pode te livrar das garras de Satanás, desses inimigos cruéis que querem levantar coisas contra a sua vida. Não dê ibope para isso, não fique gastando suas energias com aquilo que as pessoas falam a teu respeito, mas olhe para o Senhor da sua vida, a sua dor, coloque nas mãos do Senhor. Eu aprendo uma lição que diz que não importa em quantos pedaços o nosso coração possa ser partido, o mundo não vai parar para consertar o nosso coração, mas Jesus para. Jesus, sendo o Senhor da glória, Ele olha o seu coração, Ele olha o meu coração, Ele se compadece de nós. Ele diz: não tenha medo, eu estou com você. Eu sei das humilhações que você tem passado, eu sei que os seus sonhos hoje foram frustrados. Não dê ouvidos mais a Sambalate e a Tobias, dê ouvidos a mim, diz o Senhor. Eu tenho um plano de paz, de esperança para a sua vida. Diga para Jesus hoje: Jesus, salva-me, ajuda-me, sara-me, limpa-me, Senhor, toque na minha vida. Você poderá sair daqui nessa noite e entender que este dia, esta noite, é uma noite consagrada ao Senhor. Não vamos sair daqui tristes, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Uma só palavra que Deus mandar sobre nossas vidas transforma a nossa vida por completo. Você quer começar a sua vida de novo? Você pode começar a partir de hoje. Talvez você esteja perguntando: pastor, a história de Neemias eu conheço muito bem, mas e a tal japonesa, a Mesameta? Você ficou curioso em saber o que aconteceu com ela? Sabe o que aconteceu? Ela recomeçou a sua vida nova. As meninas trabalhando naquele mercadinho, as coisas foram melhorando. As filhas também aceitaram Jesus como Salvador. As meninas foram batizadas e aquilo trouxe alegria para sua mãe. As crianças cresceram e estudaram, e Mesameta também estudou. E diz que 5 das 6 filhas conseguiram estudar no exterior. E quando a última saiu de casa para estudar, ela pediu a Deus: Senhor, agora eu quero te servir de todo o coração. E sabe o que aconteceu com Mesameta? Ela, por 9 anos, foi a deã acadêmica do antigo Iber aqui no Rio de Janeiro. Você pode procurar para saber quem foi Mesameta. As suas filhas, 5 se casaram com pastores e estão servindo ao Senhor no reino de Deus. Ou seja, ela pediu um novo começo e Deus deu um novo começo para ela. Deus não deu riquezas terrenas, mas deu riquezas espirituais. Toda a sua família, hoje a sua geração, estão na presença de Deus, adorando ao Senhor e pregando esse evangelho maravilhoso. Valeu a pena não ter deixado Jesus lá atrás,
e ter voltado para o budismo, porque ela confiou no Senhor e Deus foi fiel. A alegria do Senhor se tornou a força de Mesameta, porque ela entendeu que Deus era especialista em recomeçar. Deus, Ele pode escrever uma nova história sobre a sua vida. Como você está vivendo hoje? Você está vivendo momentos de adversidade? Você quer recomeçar a sua vida? Então diga para o Senhor: Pai, eu não vou dar um passo sequer se a Tua mão não estiver sobre a minha vida. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Assim como Mesameta confiou no Senhor, Deus deu a ela o necessário. Suas filhas, nenhuma se perdeu. Todas são servas do Deus Altíssimo. Aquela mulher cuidou do maior patrimônio, não foram os hotéis, muito menos os terrenos da família do seu marido, mas foram as vidas das suas filhas. Pense nisso. O seu maior patrimônio é a sua família, a sua geração. Não desista dos seus filhos, não desista do seu casamento. Olhe para o Senhor e diga: Pai, eu não sei mais o que fazer, mas eu estou consultando a Ti. Eu não quero dar um passo além se não for a Tua vontade, se a Tua mão não estiver comigo. Assim como Neemias, ó Deus, eu quero ter esta convicção de que eu não vou mais perder o meu tempo com Sambalate, Tobias. Diga para o Senhor nesta noite: Pai, tanta adversidade se levantou sobre a minha vida. Eu não quero mais, Senhor, dar ibope para essas adversidades. Eu não quero mais dar ouvidos, ó Deus, para pessoas que estão sempre me procurando para falar de alguém. Acorde. Toda pessoa que te procura para falar de alguém vai falar de você amanhã. Pessoas confiáveis não ficam falando dos outros. Pessoas confiáveis trazem palavras do trono de Deus para o seu coração. Tenha convicção de quem é Deus na sua vida. Olhe perfeitamente tudo que você está vivendo hoje. Veja qual é a causa da sua dor, aonde tudo começou, e comece agora a agir diferente. Faça de forma certa. Diga: Deus, a minha vida é Tua, meus sonhos são Teus. Tudo que eu fizer a partir de hoje, eu só farei se a Tua mão forte e poderosa estiver comigo, me aprovando, me dando paz e me conduzindo. Eu quero convidar a igreja a ficar em pé, em nome de Jesus. Eu quero desafiar você a entregar por completo toda a sua angústia, toda a sua ansiedade, toda essa adversidade que você está vivendo nas mãos do Senhor agora. E dizer: Pai, eu já não sei mais o que eu posso fazer, mas os meus olhos estão fixos no Senhor. Eu quero ficar como Neemias. Eu quero focar na obra que o Senhor tem para a minha vida, para a minha história, para a minha família. Se você deseja fazer isso hoje, você pode sair do seu lugar agora e vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Ao Deus do céu, Deus de Neemias, Deus dessa igreja, Deus da nossa salvação. Quando você fizer isso, você estará alegrando o coração de Deus em confiar somente nele. E o texto diz que a alegria do Senhor será a nossa força. Você quer se revestir dessa força? Então vem aqui agora. Diga: Deus, eu sei qual é a causa da minha dor. Eu sei onde eu falhei, Senhor. Eu não quero mais falhar. Deus, eu quero te buscar de todo o coração. Deus, eu preciso de um milagre na minha vida nessa noite. Eu entrego minha vida nas tuas mãos. Se esse é o desejo do seu coração, vem aqui à frente agora. Eu quero orar por você. Deus fala ao teu coração. Vem. O Senhor pode mudar a história da sua vida.
Pare de lutar sozinho. Pare de insistir naquilo que Deus não quer que você insista. Consagre a Deus a sua vida. Consagre os seus projetos nas mãos do Senhor. Tudo aquilo que você tem conversado na sua casa, que seja palavras vindas do Espírito Santo de Deus para edificar, não para depreciar alguém. Olhe para aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Neemias pôde experimentar o maior milagre, 52 dias, um muro que poderia levar anos para ser construído, mas o foco dele era Deus. O seu foco tem sido o Senhor? Vem aqui à frente e diga: Pai, eu não quero mais desviar a minha atenção. Os seus negócios estão indo de mal a pior. Consagre a Deus. Confie no Senhor. Seus relacionamentos estão difíceis. Olhe minuciosamente aonde você está falhando. Pare de culpar o outro ou a outra do fracasso do seu relacionamento. Peça a Deus: Deus, me dê maturidade para lidar com isso. Deus, me dê paciência, sabedoria para falar. Você está ouvindo muito Sanbalat e Tobias. Talvez você já tomou decisões pautado naquilo que falaram para você, mas você em momento algum buscou o Deus do céu. Entregue sua vida ao Senhor agora e diga: Pai, eu preciso da resposta do Senhor. Eu estou perdido, eu não sei o que faço a partir de amanhã, mas eu quero sair daqui hoje convicto de que os meus olhos estarão firmes no Senhor e que a alegria do Senhor será a minha força. Se Deus fala ao teu coração, pode vir aqui à frente. Eu quero orar por você nesse momento, em nome de Jesus. Somente Ele tem poder para mudar a história da sua vida. Pode vir, não tenha vergonha. Reconheça a sua fragilidade. Nós precisamos do Senhor. Pai, eu quero te agradecer. Eu quero te louvar, ó Deus, porque nos momentos tão adversos que nós enfrentamos, quer seja da saúde, quer seja de momentos financeiros, quer seja de momentos relacionais, quer seja até mesmo na vida espiritual, ó Deus, nós temos aprendido que tudo isso tem surgido em nossas vidas para fortalecer a nossa fé, para moldar o nosso caráter, para ajudar-nos, ó Deus, a manter os nossos olhos no Senhor. Obrigado, ó Deus, pelas tribulações, porque são através delas que nós podemos levantar a cabeça e sair vitorioso, porque a Tua mão forte e poderosa está sobre cada um de nós. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos permite ter a força do Senhor sobre nossa história. Por isso nós queremos alegrar o Teu coração. Queremos viver uma vida, ó Deus, de confiança, de fé, de esperança. Queremos, ó Deus, deixar o materialismo de lado e entender que a razão da nossa vida é somente o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a entender. Senhor, retire as escamas dos olhos, dos corações, dos entendimentos. Ajuda-nos, ó Pai, a compreender isso. Ó Deus, o texto que nós lemos, a gente entendeu perfeitamente que a nação de Israel só conseguiu recomeçar porque eles focaram naquilo que o Senhor tinha mandado eles fazerem. Ajuda-nos, ó Deus, para que a gente pare de dar ouvido às Tobias e Sanbalates que são levantados do inferno para nos desmotivar. Dá-nos, ó Deus, convicção espiritual. Dá-nos, ó Deus, uma língua erudita, uma língua que possa falar somente das grandezas do Senhor e nunca depreciar alguém. Ajuda-nos, Senhor, porque queremos agradar o Teu coração. Nos perdoe, ó Pai, se na adversidade nós temos murmurado, se na adversidade nós temos questionado. Ajuda-nos, ó Deus, porque nós cremos que do Senhor vem a vitória. Nós cremos que a raiz do nosso sucesso é o Senhor. Tu és o Deus da nossa salvação. Por isso, ó Deus, que toda ação do mal sobre essas vidas caiam por terra. Que a partir de agora, ó Deus, possam experimentar a força do Senhor,
possam experimentar o melhor do Senhor nesta terra. Dê a eles, dê a elas, ó Deus, cada um que veio aqui à frente, a unção do Teu Espírito Santo, a direção do Senhor. Eu creio, ó Deus, que o Senhor está oferecendo uma página em branco a partir desta noite, para começar a escrever nessas vidas a mais linda história de amor, de poder, de superação e de vitória. A nossa vitória virá do Senhor. E eu faço esta oração, ó Deus, como ministro do Evangelho, em nome de Jesus Cristo, a razão da nossa vida. Amém. Dê um abraço a quem está do seu lado, diga: não desista, o Senhor é contigo. Não desista, o Senhor é contigo.